Evangelho de Mateus, capítulo 7. Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24. Versículo 24 ao 27. Todos acharam? Amém? Amém. Está escrito assim a palavra de Deus. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelho-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras, e não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu as chuvas, correram o rio, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto ensinava com autoridade, e não com os escribas. E desceu do monte, e seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso, e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ele foi o quê? Ficou purificado. Da sua lepra. Aleluia. E disse então a Jesus: olha, não diga a alguém, mas vai e mostra ao sacerdote, e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Aleluia. Amém? Amém. Como nós sabemos, Jesus aqui ele está no final do Sermão do Monte. Pode acertar, irmão? Jesus está aqui no final do Sermão do Monte. Ele termina os seus ensinamentos com uma parábola. E ele vai associar tudo que ele ensinou até aquele momento ao sucesso e ao fracasso daquelas pessoas que a ouviram. E ele vai comparar toda a vida daquela pessoa, tudo aquilo que ela projeta, tudo aquilo que ela almeja. Ele vai fazer uma comparação com uma casa. E ele não só compara essa vida dessa pessoa como uma casa, mas ele também compara aonde essa casa foi construída. E a consequência das coisas que vêm sobre uma casa construída e a consequência depois dessas coisas que vêm sobre esta casa, o que acontece com ela não está determinado nem só pelo modo que ela construiu, e nem pode ser colocada a culpa naquilo que sobreveio na casa, mas a culpa, segundo o Senhor Jesus, está onde a pessoa construiu a casa. E dependendo de onde você construa a sua casa, dependendo de onde você construa aquilo que o Senhor colocou na sua mão para fazer, o que vai determinar se ela vai permanecer de pé ou cair, não é os percalços da vida e nem as situações adversas que essa casa vai enfrentar,
mas sim aonde essa casa foi edificada. Quando Jesus Cristo contou a parábola do semeador, ele disse que uma parte da semente caiu entre os pedregais, no meio das pedras. E ela logo cresceu. Mas vindo o sol, ela morreu. E se você parar de ler aí, você vai imaginar que aquela flor, aquela planta, ou aquele pequeno arbusto, morreu por causa do sol. Morreu porque o sol intenso queimou a planta. Mas não é isso que o texto diz. O Senhor vai dizer o seguinte: Ele vai dizer que a semente que caiu entre os pedregais, ela logo cresceu. Mas porque não tinha raiz, ela morreu. Vindo o sol, ela secou. Não foi por causa do sol, mas foi porque ela não tinha raiz. Porque o sol, por mais que tenha o seu ardor, por mais que queime, ele é necessário para a planta, para a realização da fotossíntese. E o que faz a planta se queimar, naquele caso, daquele tipo de planta, naquele local, não foi o sol, mas foi porque ela não tinha raiz. E porque ela não tinha raiz profunda, ela não suportou o sol que viria. As outras plantas que ele falou, mas houve uma semente que caiu em boa terra, e essa deu fruto. E por que essa semente deu fruto? Porque ela caiu em boa terra. Uma comparação que nós não fazemos é o seguinte: é que a semente que caiu em boa terra sofreu as mesmas coisas que as outras sementes, mas ela deu fruto, porque estava numa boa terra. Não é, muitas vezes, nem o passar dos homens e nem as aves que levam a semente que caiu pelo caminho. O que determina se a tua árvore vai crescer e vai dar fruto é se ela cair em boa terra. Porque uma semente bem plantada numa boa terra, não tem como as aves do céu comer essas sementes. E não tem como também o sol queimar essa planta que acabou de sair, porque ela tem raiz. Essa parábola tem o mesmo sentido, porque essas duas parábolas elas falam acerca da palavra de Deus. Jesus, ele vai dar um ensinamento, e ele dá um ensinamento para as pessoas que ele conhecia, que conviveram com ele, que sabia quem ele era, a família dele, a casa que ele tinha sido criado, quem eram os seus pais, quem eram os seus irmãos. Certa vez Jesus estava no templo e ele começou a ensinar no templo, e os fariseus disseram assim: não é este Jesus, o filho de José? Não é a sua mãe Maria? E não estão aqui, e os seus irmãos não são, e disseram o nome dos irmãos de Jesus? E as suas irmãs não servem conosco aqui no templo? E por isso se escandalizaram nele. Jesus não disse isso aqui para pessoas que não o conheciam. Jesus não precisou viajar 3, 4 cidades longe da dele para poder dizer isso aqui. Ele sobe no monte, ensina pessoas que sabiam quem ele era, e após o seu ensinamento as pessoas disseram: esse homem fala com autoridade. Não como os escribas, porque os escribas falavam e não faziam. Agora tem uma coisa
que é interessante aqui nessa parte de Jesus é que tudo que Jesus disse antes, as pessoas disseram que ele fez. Tudo que Jesus ensinou e disse que nós deveríamos fazer e que nós deveríamos pautar a nossa vida, o nosso ministério, a nossa casa, a nossa família, a nossa profissão, de acordo com esses mandamentos, Jesus fez. Por isso o texto termina dizendo: este homem fala com autoridade. Agora eu pergunto, se o texto terminasse aqui e uma pessoa perguntasse para você, tá, eles disseram que Jesus fez, mas prova que Jesus fez. Jesus, no final do Sermão do Monte, ele conta uma parábola. E na parábola ele diz: aquele que ouve essas minhas palavras e as praticam, assemelhou um prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, bateram o vento, e não aconteceu nada com essa casa, porque ela estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve essas minhas palavras e não a cumpre, compararam eu, o homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceram a chuva, correram o rio, bateram o vento e caiu. Foi grande a sua queda, porque ela estava edificada sobre a areia. As pessoas terminaram de ouvir aquele discurso de Jesus. Jesus terminou o discurso. Eles perceberam que Jesus tinha terminado o discurso e eles disseram: esse homem fala com autoridade. Começou a haver um burburinho entre as pessoas: esse homem fala com autoridade. Nunca vimos tal homem falar com essa autoridade. Por quê? Porque Jesus falava com autoridade, tomando sobre si o mandamento, tendo autoridade como aquele quem manda, não falava em nome do outro. Jesus não disse assim diz o Senhor, ele disse porém eu vos digo. Mas acima de tudo isso, as pessoas olhavam para Jesus e viu, ele fazia o que ele disse. Agora eu pergunto, prova. O que o escritor São Mateus vai fazer aqui é algo interessante. Ele não forjou esses fatos. Ele não inventou esses fatos. Ele só destacou os fatos a seguir, que além de demonstrar Jesus, além de falar do Evangelho, além de demonstrar Jesus como rei, é prova das coisas que as pessoas disseram. Se você for ver as ações de Jesus depois daqui, você vai ver cumprido aqui nesses relatos depois, na cura do leproso, no caso do centurião de Cafarnaum, na cura da sogra de Pedro, de como nós devemos seguir a Jesus, do apaziguar da tempestade, do caso do endemoniado de Gadareno, do paralítico de Cafarnaum e da vocação de Mateus. Jesus mostrando na prática tudo aquilo que ele disse antes. E nós agora temos prova de que não só aquelas pessoas sabiam que Jesus tinha feito tudo o que ele disse, mas ele mesmo continuou demonstrando o que ele disse. Eu vou dizer para vocês algumas coisas que eu aprendo com isso. A primeira coisa é, eu estava conversando com um rapaz do trabalho, e eu cheguei para ele e falei assim: na minha casa eu não vou fazer um terceiro andar, eu vou terminar com a laje, porque eu tenho medo de cair por causa do peso. Ele falou assim: Luiz, tem alicerce na sua casa? Ou só tem a cinta? Eu falei: não, tem alicerce. Ele falou: então pode fazer que não vai cair. Ele trabalha com obra. E ele disse: o que segura a casa é o alicerce. A primeira coisa que eu aprendo aqui nessa passagem, no final dela, e eu quero deixar para nós hoje, é que ninguém vai estar livre de passar por chuvas, por rios e por ventos. Ninguém vai estar livre.
Ninguém vai estar livre do momento da sua vida que a tribulação vai ser tão grande que vai ser comparado a uma inundação. Que a impressão que tem é que você perdeu tudo. Ninguém vai estar livre de uma tribulação na vida que não é como a inundação que vem de repente, porque se você for reparar as inundações que existem, hoje nós temos tecnologias que tem como avisar. Mas as pessoas, no começo, principalmente nessa época, por exemplo, elas estavam dormindo, quando acordavam, estavam acordando afogadas. Elas estavam sendo acordadas pelo afogamento, porque sem ver, a casa ficou inundada. É aquela luta e adversidade que você passa, que sem você ver, já tomou toda a situação. Mas existem outras tribulações que antes dela chegar, ela anuncia. Ela faz barulho. Ela traz tremor. E você pensa, não vai chegar, e mesmo assim chega. São os ventos. São os tornados. Anuncia-se antes, mas não tem como evitar a destruição. Porque esse vento, quando vem, arrasa tudo. Ninguém está livre disso. Agora o problema é, como é que eu vou ficar antes disso? No momento que estiver acontecendo, e principalmente após isso. E só tem uma maneira de nós continuarmos de pé. E a única maneira de nós continuarmos de pé é aonde nós temos pautado a nossa verdade. Aleluia. Aonde nós temos construído o que nós projetamos. Seja ele qual for. Ainda que a passagem aqui fale especificamente ou diretamente acerca de salvação, qualquer coisa da sua vida, sobre que verdade nós estamos colocando. E aí, em cima desta verdade, você vai saber se você vai ficar em pé ou se você vai cair. Sabe por quê, queridos? Uma coisa que esse texto nos apresenta, que é muito claro, é que tanto que construiu sobre a pedra, a rocha, como aquele que construiu sobre a areia, todos os dois construíram uma casa. Independente disso. E se você for analisar, quem entende um pouquinho de construção, e não precisa entender muito, provavelmente aquele que constrói sobre a areia, constrói mais rápido. Porque ele não precisa perder tempo construindo alicerce. Enquanto você está perdendo tempo construindo os alicerces, já tem gente colocando tijolo sobre tijolo. E sabe qual é a impressão que dá? É que os outros estão andando e você está parado. A impressão que dá é que as pessoas estão realizando algo e você não está saindo do lugar. Só que ninguém está livre das lutas e da adversidade. Ninguém está livre da chuva que vai descer. Ninguém está livre disso. Ninguém está livre do vento forte que vai bater. E às vezes, nós não conseguimos ficar livre nem da inundação. E aí, meu querido, eu e você, que demoramos mais tempo para construir algo de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus, ficaremos de pé. E aqueles que não construíram as coisas de acordo com a vontade de Deus, cairão e serão destruídos. E é porque o problema foi a luta, a adversidade? O problema foi o vento forte que bateu? O problema foi o sol forte que bateu sobre a planta? Não. O problema é que a pessoa não construiu sobre a rocha. O problema é que a vida dela não tem raiz. E quem não tem vida sobre a rocha? E quem é uma planta sem raiz vai ruir. Cai facilmente. A impressão que dá é que Jesus aqui queria aumentar o peso do mandamento. A impressão que dá é que Jesus aqui queria tornar o caminho para o reino de Deus mais estreito do que era.
Porque até então nenhum profeta tinha dito, ainda que tenha deixado insinuado isso de várias maneiras, nenhum profeta tinha dito claramente, como está em versículos acima, que o caminho era estreito, que a porta era pequena e o caminho era estreito e apertado. Ninguém tinha dito isso. Você olha e você fala, poxa, aqueles homens daquela época, por exemplo, se não adulterar já é pecado, olhar então, e o Senhor considera como um pecado igual. Se não cumprir o juramento já é pecado. Se não cumprir o juramento já é pecado. Então jurar para o Senhor também é. A questão é que Ele não quer que eu caia. O que o Senhor Jesus faz simplesmente é matar o mal na raiz, para que ele não brote em nossos corações. Não tem ninguém que caiu em adultério se antes não cobiçou a mulher no seu coração. O que ele quer é que a gente imagine assim, ó, se no teu coração tu já cobiçar a mulher, e você com isso já achar que cometeu uma falta contra Deus, você não dará, não realizará o ato cabal. Você se arrependerá. Mas possa ser que se você não achar isso um pecado no seu coração e você cometa o ato, você não se arrependa, porque já esteja com o teu coração cauterizado e ache, como diz o povo de Malaquias, na época do profeta Malaquias, poderemos oferecer qualquer coisa ao Senhor e não tem problema não, porque não faz mal. O Senhor, tudo que Ele quer é que o seu povo permaneça em pé. Então Ele deu os mandamentos para que nós andássemos nele. Não teve, ainda que existe pessoas psicopatas, mas a maioria dos assassinatos é cometido por ira. E a maioria das pessoas, ou um grande número das pessoas, são mortas por brigas comuns, que era para ser considerada uma briga comum. Mas a cólera foi tão grande, a ira foi tão grande, que ele perdeu a cabeça e matou o outro. Mata-se por tudo hoje em dia. Recentemente, um vizinho, incomodado com o barulho do outro, foi lá e matou o vizinho e se suicidou. Também recentemente, porque o rapaz não deu passagem para o outro, ele segurou a velocidade, esperou o cara descer do carro e passou com a van dele por cima. Essas pessoas e outros que nós vemos no nosso dia a dia, mataram porque se encolerizaram, porque tiveram uma grande ira no coração. E no momento que teve essa ira, não tinha o Espírito Santo habitando neles, dizendo, isso para o Senhor que você ama e serve, já é assassinato. Arrependa-te e muda o teu coração. Foi o que o Senhor chegou e disse para Caim, e ele ignorou. Caim, por que caiu o teu semblante? Por que tu se iraste contra o teu irmão? Se você fizer o bem, também não terá aceitação para ti? Eis que o pecado está na tua porta. Você é que decide abrir a porta para ele entrar ou sair, ou ficar do lado de fora. Essas palavras não entrou no coração de Caim, porque o Caim não tinha o seu coração circuncidado pelo poder do Evangelho. Quantas vezes, irmãos, nós já tivemos uma ira tão grande quanto alguém que fez algo contra a nossa vida, e nós, por causa do Espírito Santo de Deus, não retribuímos a ele de acordo com a ira que nós tivemos momentânea. Porque conscientemente nós não sabemos como.
O Senhor nos tocou e nós dizemos: não, eu não posso, eu tenho que deixar isso para lá. Eu não posso agir assim. Eu sou um novo homem, eu sou uma nova mulher. Porque a gente, nós, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, temos o nosso coração circuncidado pelo poder do Evangelho. E o Espírito Santo toca em nosso coração, dizendo: irai-vos, mas não pequeis. Não ponha o sol sobre a vossa ira. É o Espírito Santo que faz isso. E aí, meus queridos, o que acontece conosco é que nós nos mantemos de pé. Porque se nós agíssemos muitas vezes de acordo com a nossa vontade, nós teríamos caído. Porque nós seríamos semelhantes a esse homem que edificou a sua casa sobre a areia. Mas nós, porque negamos a nós mesmos, é o que Jesus vai dizer lá na frente. Ele vai dizer sobre aqueles que devem seguir a Jesus. Nós que negamos a nós mesmos, demonstramos que estamos pautando a nossa vida sobre a rocha que é Cristo. E entregando a Ele o trabalho de se fazer justiça. Entregando na mão dele a ação de juízo ou de arrependimento para aquele que nos afrontou. Não é com isso que você não deve correr atrás de seus direitos. Mas se nós agíssemos da maneira que nós desejássemos, com muita coisa que as pessoas fizessem contra a nossa vida, nós já teríamos ruído, porque teríamos uma casa edificada sobre a areia, mas como nós temos uma casa edificada sobre a rocha, nós estamos de pé até hoje. Uma outra coisa que eu aprendo com esse texto, e é interessante, é que um construtor, ele não se preocupa só com o alicerce. O construtor, ele também deve se preocupar com o material que ele constrói. O apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 3, nos dando um entendimento mais abrangente, ou seja, do que está inserido, intrínseco aqui nesse texto, e nós não conseguimos ver claramente, porque se existe um alicerce que naquela época era feito com rocha pura, no Evangelho de Lucas, quando essa palavra aparece em outra passagem, o Senhor Jesus vai dizer que o homem que edificou a casa sobre a rocha, cavou até achar a rocha, para demonstrar como é difícil você edificar a sua vida sobre a rocha. Não é tudo que você vai fazer que a rocha está ali pronta para você edificar em cima. Você vai ter que cavar até achar a rocha. Ou seja, há um trabalho de se edificar a casa sobre a rocha. Há um trabalho de se iniciar qualquer coisa na sua vida sobre a rocha que é Cristo. Agora é o seguinte, este homem aqui está construindo uma casa. E essa casa usa material. E a grande pergunta que fica é: que material nós estamos usando para construir a casa? Não adianta, meu querido, começar bem. Tem que começar bem, continuar bem e terminar bem. O apóstolo Paulo, ele fala assim, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. É um texto muito conhecido de todos. Não adiantaria nada o apóstolo Paulo começar bem e terminar mal. Nós temos que começar bem, continuar bem e terminar bem. E é esse que o Senhor espera. O Senhor, no profeta Ezequiel, ele vai dizer assim: vem cá, se um homem andar pelo seu caminho, cometendo todo tipo de pecado, e se arrepender do seu mau caminho, eu porventura lembrarei das suas primeiras obras? De modo nenhum. Mas o Senhor também fala: mas se um homem andando na justiça, aí ele vai dizer uma lista lá de tudo que o homem faz, depois se esquecer do seu bom caminho, do caminho que ele andava, e se desviar, porventura eu lembrarei das suas primeiras obras? O Senhor disse: de jeito nenhum. Não adianta, querido, Jesus disse, não adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma. O evangelho não foi feito para você começar bem e terminar mal.
O evangelho foi feito para você começar bem, continuar bem e terminar bem. Foi por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, diz algo interessante. Ele diz: ninguém pode pôr um outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Faz você lembrar desse texto. Mas ele fala: mas veja bem como cada um constrói sobre este fundamento. Não adianta eu falar assim, ó, eu comecei a minha obra, a minha vida no alicerce que é Cristo. Mas depois, quando ele vai construindo a sua vida, depois, quando ele vai construindo o seu ministério, o que vê é que ele não constrói de acordo com o alicerce. E aí, meu querido, quando você vai construir algo, algumas coisas você deve se atentar. Primeiro, você deve acompanhar o alicerce. Eu não sei se você já tiveram a oportunidade de ver casas que são arredondadas. As casas que são arredondadas não têm o alicerce retangular e nem quadrado. As casas que são arredondadas, o seu alicerce é arredondado. As casas que são quadradas não têm o seu alicerce em forma de esfera. Porque a construção tem que acompanhar o alicerce. E se o alicerce é Cristo, o caminhar também tem que ser Cristo. Aleluia. Se o fundamento é Cristo, a construção também tem que ser Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo, o Senhor Jesus, quando disse para Pedro acerca da igreja, ele não disse assim, ó: eu te digo que tu és madeira de peroba, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Se Jesus é rocha, nós também somos Petros. Se Jesus é a pedra, nós também somos pedra. O material construído sobre a rocha também tem que ser material forte, bom, que aguente. Porque senão, meu querido, possa ser que a casa caia e o alicerce fica ali. Porque a pessoa não soube como construiu. E se você tiver dúvida disso, leia 1 Pedro capítulo 2 ou ao final do capítulo 1. Você vai ver que o apóstolo Pedro vai dizer que todos nós, como pedras vivas, somos edificados, construindo a casa do Senhor. Ele usa o mesmo termo, Petros, que o Senhor Jesus usou para ele. Você está pensando que eu sou Petros? Não, todos nós somos. Todos nós somos pequenas pedras. Porque naquela época você vai ver que não só o alicerce da casa era rocha, mas os tijolos que construíam a casa também eram pequenas pedras. Era isso que Jesus estava dizendo para Pedro. É isso que Jesus está dizendo que cada membro da igreja dele é. Não adianta Jesus ser uma rocha e nós sermos um material frágil. Jesus é a rocha e nós somos pedra. Aleluia. As casas construídas de pedra, presta atenção, meus queridos, escuta eu dizer para vocês, se vocês quiserem, vocês podem pesquisar. As casas construídas de pedra naquela época não era construída sobre areia, era construída sobre a rocha. O alicerce era rocha e o material construído para fazer a casa também era rocha. E as famílias pobres, até os móveis dentro da casa, era feito de pedra. Porque o Senhor quer que a sua casa seja inabalável. Ele não quer ver crente caindo. É verdade. Ele não quer ver crente ruim. O que adianta, meu querido, eu andar bem por 1, 2 anos e viver no cai e recai, no cai e levanta, no enche e esvazia? Uma hora eu estou cheio de fé e outra hora eu estou pedindo a Jesus para ele não voltar, porque senão eu fico. O que adianta? Que vida cristã é essa? Isso não é vida cristã. Uma hora eu estou cheio de poder e outra hora eu estou fazendo pecados que nem o ímpio é capaz de fazer. O Senhor quer que nós sejamos como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais
até ser dia perfeito. Meus queridos, o Senhor pode ser uma árvore, mas nós não somos pisca-pisca. O Senhor não é árvore de Natal. O Senhor é uma árvore e nós somos galhos da árvore. Nós não somos pisca-pisca. O crente é para ficar piscando, o crente é para ser uma luz que reluz. Ele é para reluzir. Ele é para brilhar cada dia. Ele vai ficar piscando. Um dia ele está aceso, outro dia ele está apagado. Um dia ele é sal, outro dia ele é insípido. Não, o crente ele tem que ser cada dia, cada um de acordo com a sua capacidade, cada um de acordo com aquilo que o Senhor dá, mas cada dia nós temos que ir melhorando. Aleluia. Eu não posso ser hoje um crente menor do que eu era há 3, 4 anos atrás. Eu tenho que ter melhorado. E nesse meu percurso de melhora, ou seja, eu hoje, depois de 4 anos, se pudesse pegar um histórico da minha vida, estou dizendo, falando hipoteticamente, nós deveríamos ser assim. Veria que, na verdade, nós fomos aumentando aos poucos. Porque tem gente que hoje pode dizer até que era melhor do que ele era há 4 anos atrás. Mas de lá para cá, ele parecia um balão de oxigênio. Nesses 4 anos, ele inchou e inflou várias vezes. Nesses 4 anos, ele piscou muitas vezes. Nesses 4 anos, ele salgou e não fez diferença muitas vezes. E o que adianta? Eu hoje ser tão sal que não dá para comer a feijoada. Amanhã, vamos fazer outro prato mais simples, que nem precisa de tanto sal. Vão me colocar e não vão sentir gosto nenhum. Porque eu não salgo. Sabe qual é o ruim de você conviver com pessoa assim? É que você não sabe quando pode contar com ela. Você entrega o ministério na mão dela e você não tem certeza que o trabalho vai avante. Quantas pessoas o pastor André deu função aqui na igreja, depois que eu estou aqui, e o trabalho, cadê? Não está feito. Sabe por quê? Porque você não pode contar com elas. O crente, ele tem que ser aquela pessoa que você dá o trabalho na mão dela e você pode ficar tranquilo. Aleluia. O cara fala assim, mas esse trabalho está indo tão devagarzinho. Está tão devagarzinho, mas está indo. Verdade. Aí esse trabalho está indo. Se está indo, está indo. Se não é por negligência, então está indo. Agora sabe qual é o problema que eu vejo? É que tem trabalhos que crescem, mas depois acaba. Que a igreja MCB não seja mais uma igreja das inúmeras que tem no Brasil e que eles mantêm sem noticiar. Mas na Europa não dá para esconder mais. Na Europa tem muitas igrejas fechando por ano, dezenas delas. Igreja fechando a porta, simplesmente fechou. Olha o histórico daquela igreja. Explodiu. Mas tudo que explode acaba, meu querido. Tudo que explode destrói. As igrejas, muitas igrejas anglicanas na Europa estão virando mesquita. O cara compra porque o prédio está fechado. Cadê o povo? Aconteceu tanta coisa aqui dentro que a igreja acabou. Porque não foi purificado o povo, não combateu a sensualidade, o povo não foi aperfeiçoado. Uma outra coisa que eu aprendo aqui com esse texto, que é interessante, é que a gente não sabe de quem vai vir o vento, de quem vai vir a chuva, de quem vai vir o sol. Porque a grande questão que fica, meus queridos, é o seguinte: dependendo de como eu estou, se a situação vier da mão do diabo, tá tudo bem. Eu clamo a Deus, clamo, sou da livramento. Pelo menos eu creio assim, creio que todo mundo crê. Aleluia. Agora eu pergunto, se for Deus me provando, como é que clamo? O que eu clamo? E como clamo?
Veja como Deus sempre coloca o seu povo para ser provado, para depois o aprovar. E você clama a quem? A Deus, claro. Mas como? Você não repara que toda oração que a gente faz pedindo a Deus livramento, sempre atribui ela ao diabo? Toda situação que a gente está passando, a gente sempre atribui ela ao diabo. Mas na Bíblia mesmo nós vemos ações e tribulações que vieram do próprio Deus, ou para corrigir, como está em Hebreus capítulo 12, porque o Senhor corrige aquele que ama e açoita todo aquele que chama de filho, ou para nos provar, como está em 1 Pedro capítulo 1, porque a nossa fé, que é muito mais preciosa do que o ouro que perece, é provada pelo fogo até que se ache em louvor e glória. E aí, nós devemos fazer o que os homens de Deus fizeram. Pedir a Deus misericórdia. Pede a Deus ajuda. Pede a Deus força. Como é que você vai saber que a tua casa é boa? Como é que você vai saber se a sua vida é forte? Se o Senhor não permitir que venha chuvas, ventos e inundações sobre a sua vida. Como? Esse texto é claro. E ele é dito para aqueles que servem a Deus. Tem muitas lições que a gente pode tirar desse texto. Muitas mesmo. Uma outra lição que você tira desse texto é o seguinte. É que você não está sozinho nisso. E nem nessa situação. O Pedro, na sua carta, ele vai dizer que tem muitos santos de Deus passando a mesma tribulação que nós na face da terra. E o maior exemplo é o próprio Jesus. Jesus não deu o ensinamento e as pessoas disseram assim, ó, isso que esse homem falou é igualzinho que aconteceu na vida do profeta Elias. Isso que esse homem falou foi igualzinho que aconteceu na vida do profeta Eliseu. Isso que ele falou, ele tem autoridade, porque nós vimos acontecer na vida dele. Provavelmente Jesus passou por essas coisas, de ser obrigado a andar uma légua e andar com a pessoa duas, de ter que ajudar os seus inimigos, e aí você vai ver isso logo depois, várias vezes. Quando Jesus foi levado para ser preso, você veja uma coisa, Jesus era para ser levado para ser julgado por Pilatos. Ele já não queria ir até Pilatos. Mas chegando lá, Pilatos ficou sabendo que ele era da jurisdição de Herodes. E os caras arrastaram Jesus até Herodes. Quando chegou em Herodes, Jesus não fez milagre. E Herodes zombou dele. E aí os caras arrastaram Jesus de novo até Pilatos. E de Pilatos, arrastaram Jesus até o local que foi açoitado, e isso fizeram algumas vezes. E depois levaram Jesus de volta para Pilatos. E depois dele ser rejeitado pelo povo, arrastaram Jesus até o Gólgota. Porque Jesus cumpriu esse negócio de andar mais de uma milha. E se você acha que isso é uma loucura, Jesus ele disse assim, ó, orai pelo que vos persegue, bendizei ao que vos maldiz. Está lá no Sermão do Monte. Ele fala que não se desvie daquele que te quer alguma coisa emprestada. Tudo isso você vê quando Jesus estava na cruz. Quando zombavam dele, ele não zombou.
quando esteve em cima da cruz, ele orou pelos seus inimigos. Quando lhe foi pedido algo, que foi o outro ladrão da cruz, ele não negou. E até para aqueles que não pediu nada, que foi o caso de João e a sua mãe, ele também deu. Você vai ver o exemplo desses mandamentos que Jesus disse na vida dele mesmo. E se você for ver, os discípulos também passaram por isso. Sabe qual é a última coisa que eu vou dizer aqui por causa do tempo que nós aprendemos com esse texto? E eu poderia dizer muita mesmo. É o relato de Jesus acerca da casa. E eu vou terminar com isso. Não foi nenhum homem que disse. Não foi nenhuma outra pessoa que disse. Foi Jesus que disse. Cada vez que você passa uma luta, uma adversidade, cada vez que vem algo sobre a sua vida, e isso independe da área da vida que eu esteja direcionando, qualquer área, e você passa por isso, e sai de lá melhor do que você era, a frase de Jesus para você é simplesmente essa, no mínimo essa: homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas cada vez que você cai ou perde algo, ou algo lhe acontece, porque o que você construiu, o que você projetou, não tinha sido de acordo com os mandamentos do Senhor Jesus Cristo, a palavra dele para esta pessoa é insensato e louco, porque construíste a tua vida sobre areia. Mas sabe qual é a coisa que eu aprendo? É que o milagre a seguir de Jesus é que ele purifica um homem leproso. É verdade. E isso simboliza a salvação, que nós fomos purificados do nosso pecado. E se essa pessoa que edificou a sua casa sobre areia se arrepender, o Senhor o recebe e o purifica. A palavra de Deus diz que Jesus, quando desceu do monte, o leproso se aproximou dele e disse assim a frase é assim: Senhor, se o Senhor quiser, tu bem podes me limpar, eu bem posso ficar limpo. Sabe qual foi a frase de Jesus para ele? A resposta: eu quero ser limpo. Você sabe qual é a nossa sorte? É que Jesus quer que a gente edifique a casa sobre a areia, sobre a rocha. Jesus quer que a gente edifique a casa sobre a rocha. Jesus quer que a gente fique de pé. Jesus quer que a gente seja limpo. Jesus quer entrar na nossa casa. Aleluia. Porque, se você for ver, eu não sei se vocês repararam isso. Isso é só uma leitura superficial. Porque tem um significado. Por que Jesus não entrou na casa do centurião? Mas preste atenção no que Jesus disse. Eu quero ir até a sua casa. E o centurião disse: você não é digno de entrar na minha casa. Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Mas na casa de Pedro, o Senhor não pediu para ir. Ele foi e entrou. E curou a todos que estavam lá. Porque depois que ele curou a sogra de Pedro, segundo o que demonstra os outros evangelhos,
acontece aquele episódio do paralítico e dos 4 amigos. Sabe qual é a questão? Jesus insiste para entrar na nossa vida, na nossa casa. Jesus insiste para fazer parte do nosso projeto de vida. Jesus insiste em fazer parte em tudo aquilo que nós queremos fazer e realizar. Só que, infelizmente, para nós, para que Jesus entre na nossa casa, estou fazendo uma leitura superficial dos fatos a seguir. Eu estou no versículo 18 do capítulo 8. Para que Jesus entre na nossa casa, para que Jesus entre no nosso negócio, para que Jesus entre no nosso ministério, é necessário que a gente negue a nós mesmos. É necessário que a gente negue a nossa própria vida. Negar a nossa vida é tornar a nossa vida semelhante a dele. Olha o que ele disse e vê se não tem tudo a ver com o texto anterior do Sermão do Monte, do discurso que termina com a parábola de Jesus. Eu vou mostrar para vocês e eu vou terminar agora. Ele disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O texto do Sermão do Monte termina as pessoas dizendo: o que esse homem pregou é a vida dele. Ele fala com autoridade. Então, para que Jesus entre na nossa casa, entre na nossa vida, entre na nossa família, entre no nosso ministério, é necessário que a gente negue a si mesmo. E qual é a consequência disso, mais cedo ou mais tarde? Preste atenção. Na parábola dos 2 alicerces, ou do prudente ou do insensato, como algumas pessoas gostam de falar, o que aparece mais aqui é a tempestade, porque olha só, diz assim, ó: todo aquele que ouve essas minhas palavras e as praticam, assemelhou eu prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios e assopraram os. Tudo isso é consequência de tempestade. Entendeu? Se há uma enchente, é porque houve tempestade. Se há ventos fortes, os ventos mais fortes, eles antecedem a chuva, ou eles são junto com chuva, que é os tornados. E olha a próxima coisa que aparece aqui: Jesus apaziguando a tempestade. Aleluia. Rapaz, a palavra de Deus é tremenda. Não tem nada jogado na Bíblia. Mais cedo ou mais tarde, a tempestade que está batendo na minha porta, na minha casa, na minha vida, na minha família, no meu ministério, seja o que for, Jesus vai vir andando por cima dela e vai parar a tempestade, e eu vou ver a vitória. Glória a Deus. Não tem jogado isso, não é à toa que isso está aqui. Nós podemos tirar várias lições, nós podemos pegar um texto só e pregar em cima dele, mas nós podemos pregar em cima do todo. Jesus insiste em entrar na casa. Aparece logo depois Jesus purificando o leproso e tentando entrar em 2 casas e dizendo que aquele que realmente deixou entrar na casa é porque negou a si mesmo. Mais cedo ou mais tarde, o resultado disso é que Jesus vai parar a tempestade. Amém, irmãos? Essa é a palavra que eu quero deixar para vocês. Queria pedir aos irmãos para se colocar de pé. Que Deus abençoe a nossa vida e que nós venhamos nos manter firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que a nossa obra não é vã no Senhor. Eu agradeço a minha oportunidade no nome de Jesus e peço a Deus que Deus abençoe as nossas vidas. Amém? Zé Pastor, palavra para o Senhor.